Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Radar MG Tech. E a partir de agora, você sintoniza a sua operação na frequência da inovação. E hoje, essa palavra inovação, ela vai ser nosso tema central aqui, nós vamos discutir sobre esse assunto. E para isso, estou recebendo uma das pessoas aí que é um dos mais especialistas aqui do Brasil, eu diria, que é o Felipe Novaes. Felipe, seja super bem-vindo aí. Pô, obrigado pelo Vou te chamar de convite. Novaes porque São muitos Felipes, né? são muitos Felipes aqui. E, gente, o Novaes aqui, ó, brevemente falando, é o sócio e conselheiro da The Bakery no Brasil, que é uma consultoria global. Ele é sócio da Oficina da Mente, que também tem um projeto incrível, com outras pessoas fantásticas que já passaram por aqui, como o Ricardo Wagner. Ele tem correlação com a nossa empresa, a MGIA, e ele já teve passagem aí por grandes empresas do Brasil como executivo. Mas, Felipão, fica à vontade aí para se apresentar primeiramente. Mais uma vez, seja super bem-vindo. Pô, obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Felipe Novaes, como o Léo comentou. Sócio da The Bakery, sou sócio fundador da The Bakery. Hoje não sou mais executivo, né? Estou só no conselho, mas a The Bakery é uma consultoria que eu trouxe de Londres para o Brasil. Foi a primeira aceleradora de inovação corporativa do mundo. Hoje a gente faz muito mais do que só acelerar a inovação em grandes empresas, né? Tem estratégia, parte de sustentabilidade, a gente fala um pouco de IA também, execução de projeto, então projetos de, sei lá, barragem de rejeito de minério até ingrediente de produto alimentício, né? Das mais diferentes aí tecnologias e inovações. E na oficina, que a oficina é uma empresa de educação, né, muito focado em comportamento humano, tecnologia, inovação, mas uma empresa de educação. Então, uma empresa de consultoria, outra empresa de educação, e a gente está hoje nessa missão de ajudar empresários, executivos e pessoas que trabalham em empresas, né, médias ou grandes, a entender o que está acontecendo no mundo, entender como que eles se capacitam, melhoram o teu autodesenvolvimento, né, as suas capacidades, hard skill, soft skill, usando, né, uma mudança comportamental, tecnologia para gerar inovação, que inovação no fim do dia é resultado, né? É dinheiro na conta, ou entrando mais dinheiro na conta, ou deixando de sair dinheiro da conta, né? Boa. Eu vou chegar nessa. O Novaes, ele fez uma apresentação num evento nosso da MGI e ele trouxe a inovação como uma equação matemática que eu achei fantástico. Já vamos chegar nisso. Eu queria abrir o papo. Inovação não é uma palavra nova. Todas as empresas se preocupam de alguma forma com inovação, mas existe uma confusão que é muito às vezes ligada com tecnologia, a palavra de inovação, e na verdade você traz aí um conceito de que ela está muito mais atrelada a valor gerado, a negócio, né? Então, o que de fato a gente consegue enxergar numa empresa para dizer, essa empresa está inovando ou não está? Cara, legal, assim, eu acho que no início das empresas, né, quando uma empresa multinacional, uma empresa grande, por exemplo, como a MGI, quando ela nasceu, ela necessariamente teve que inovar, Uhum. né? Ela teve que ter um modelo de negócio diferente, ela teve que ter uma abordagem diferente, usar tecnologia para ser mais eficiente, conseguir, né, para cada real gasto, né, você conseguir trazer mais receita, e assim por diante. O problema é que quando a gente vai crescendo, a gente começa a burocratizar as coisas, porque precisa ter processo, porque, né, precisa controlar, não dá para deixar solto como era quando eram 2 fundadores, né, e 2 funcionários, e assim por diante. Você precisa ter executivos, os executivos têm que ter P&L e assim por diante. E aí a gente começa a burocratizar e a inovação ela fica meio dada como certa, né? E os processos, eles deveriam ser atualizados conforme as tecnologias que aparecem, né? Hoje a gente está falando muito de IA no mercado, mas aí a gente quer saber como que a gente implementa IA, mas, como é que a gente melhora os processos existentes? Porque hoje talvez a gente não precise de muitas das coisas que a gente precisava antes, muitos dos controles que a gente precisava antes.
e assim por diante. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai enrijecendo um pouco e a gente vai perdendo naturalmente a capacidade de inovar. Uhum. Tanto que o meu sócio CEO da The Bakery aqui, ele sempre fala que as grandes empresas não foram feitas para inovar. No fim do dia, o que ele quer dizer é todos os processos, a burocracia, né, É feita para manter é ela feita para não... manter ela no eixo, né? Uhum. A gente fala que uma área de compras, ela não é feita para comprar, ela é feita para evitar fraude, né? Ela é construída para isso, porque é uma empresa gigantesca, você pega uma Vale que tem, sei lá, 60 mil funcionários, cara, ela é feita para evitar fraude, porque os executivos não, né, ou algum fornecedor não saia prejudicando a companhia. Então, comprar é só uma consequência. Uhum. Então, essas proteções fazem com que a gente deixe de inovar com o tempo. Então, a gente tem sempre que voltar para trás, né, entender. E aí, 10, 15 anos atrás, começaram a nascer as áreas de inovação nas grandes empresas. Muito legal, mas todo mundo deveria ser responsável por inovar. Não deveria ser o privilégio de poucos, Uhum. né? Só que, de novo, para isso a gente precisa de processo, método, ferramenta, e todo um projeto de comunicação interna de como fazer isso, por que fazer isso, com qual objetivo e assim por diante. Senão virar aquela antiga caixinha de ideias que as empresas antigamente tinham, sei lá, 25 anos atrás, tinha uma caixinha de ideia, né? Bota aqui. Aí o pessoal falava assim, podia ter fruta no escritório. Assim, porra, mas não é isso, não era esse o objetivo, né? Uhum. Então é isso. E aí, por causa disso, cada um tem uma definição completamente diferente do que inovar. Toda palestra, treinamento que eu dou, eu pergunto, o que é inovação para vocês? Cada um tem uma resposta. Cada um tem uma resposta diferente. Todas elas estão mais ou menos próximas, mas é uma visão diferente. Esses dias veio um executivo aqui da área de seguros e ele falou, eu estou inovando na maneira como eu abordo os clientes. Legal, como? Né? Aí ele, não, é porque... E aí, tal... E Difícil aí, explicar, né? difícil explicar. Uhum. E aí, para isso, eu trouxe a fórmula, né? Eu, como engenheiro, assim, cara, a gente tem que normalizar a definição de inovação. E a gente normalmente correlaciona uma tecnologia. 10 anos para trás, né, para hoje, a gente começou a ver startups, né, no ecossistema empresarial. E aí startups que cresceram, né, tipo OpenAI, né, o próprio Google, que hoje é uma grande multinacional, mas começou como uma startup lá atrás, assim por diante. Falei assim, não, inovação é startups, né, e não é, né. Então, Não necessariamente, nada necessariamente é uma disrupção, né? Não precisa ser como era esse conceito das startups, né? e aí essa disrupção, que é quebrar o modelo que existente para construir um novo, né, completamente novo, pode ser uma inovação. Sim. Mas não é o objetivo da inovação. Uhum. Inovação, tem vários tipos de inovação. Tem inovação incremental, inovação disruptiva, que você trouxe aí, né? Enfim. Inovação de modelo de negócio, tem vários tipos de inovação. E aí o pessoal normalmente foca muito na tecnologia. E pode ser uma tecnologia digital, ou pode ser uma invenção não digital, né? Um ingrediente novo no chocolate, que reduz o custo do chocolate sem perder qualidade, sabor. É uma inovação? Pô, é uma inovação. Claro. Tem tecnologia? Tem outros tipos de tecnologia, não necessariamente digitais, mas físicas, né? Então a fórmula é a seguinte, gravem aí. Inovação é igual a uma invenção, tecnológica ou não, digital ou não, multiplicado pelo valor gerado. E aí, pô, Fê, mas o que é valor? Dinheiro. Mas pode ser market share? Depende. Se você, na derivada do market share, conseguir medir, mensurar a quantidade de receita nova que trouxe, pode, senão não. Uhum. Né? Então, como que a gente vai medir valor? E aí o medir é muito importante. Né? Não adianta falar assim, não, é porque 2.000 pessoas, 20 mil, 2 milhões de pessoas viram meu Rios. É uma inovação? Não gerou valor. Gerou valor, mas gerou venda? Tem que gerar venda. Né? Então a gente tem que conseguir medir.
Então é tanto nova receita, né, ou novas receitas, Uhum. quanto redução de custo. Então eu tenho uma operação de venda de hardware, né? Consigo vender mais hardware com CAC, né, com custo de aquisição de cliente menor, usando uma tecnologia ou um processo novo, etc. Consigo. Então, pô, é inovador, né? É uma inovação disruptiva, né, aquele negócio que vai mudar o mundo. Não é. Uhum. Mas, pô, tô conseguindo fazer mais com menos. Então é isso. Recapitulando, inovação é igual a uma invenção multiplicado pelo valor gerado. Ou seja, se valor gerado é zero, qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Aí é matemática, né? Então, Se não concordar, vai reclamar com o professor lá que mas ensinou pra gente. isso gerou assim uma clareza para mim, quando eu penso em inovação, assim, que é muito legal. Também sou um pouco mais da área de exatas, né? Me identifico mais, então é mais fácil eu codificar as coisas. E inovação acaba sendo um papo bem abstrato, porque é difícil definir, né, um conceito. E desse gancho que você falou, o que eu vejo, né, até nos nossos clientes, muitas vezes ele está buscando uma tecnologia, um CIO, ele está olhando e querendo estar mais atualizado, está indo em eventos, está indo em feiras e tudo mais, mas às vezes você precisa dar o passo atrás e falar, putz, mas se eu botar uma tecnologia aqui, num processo que às vezes está muito inchado, que poderia ter menos cotovelos, remover gargalos, eu fazer etapas antes disso, eu precisaria da tecnologia, ou então eu implantaria e ela entraria já mais redondo, o resultado seria melhor, né? Talvez o caminho seja não em si olhar para a tecnologia primeiro, mas o que é que precisa ser feito aqui em termos de inovação. A gente vê uma tecnologia nova, uma solução nova, uma empresa nova, e a gente naturalmente fica muito entusiasmado, né? Então, o hype do momento é IA. 4 anos atrás, tinha blockchain. Aí depois, pouco antes, metaverso. Aí, né, você vai indo para trás, sempre tinha alguma coisa que era a tecnologia do momento que todo mundo tinha que usar. E a gente, de fato, é muito legal se apaixonar pela solução, né? E é natural do ser humano. Mas o que a gente tem que entender é para quê? Né? Qual que é o meu objetivo? O que eu quero como empresa? O que eu quero como pessoa, né? Eu quero vender mais. Vender mais é um problema ou uma solução? Né? Vender mais é uma solução para qual problema? Né? Então eu tenho que na engenharia a gente aprendeu o método lá de Ishikawa, né? Que é aquela espinha de A espinha peixe. de peixe. A gente tem que pensar que vender mais é o finalzinho da espinha. E a gente tem que ir para trás. Assim, pô, deixa eu entender o mercado, deixa eu entender meus processos, deixa eu entender meu time comercial, meu processo de venda, né? Enfim, tenho que ir para trás e entender qual que é a estratégia que a gente vai ter para conseguir vender mais. Será que eu tenho que ter um novo produto? E de repente uma tecnologia que vai só fazer com que meus vendedores tenham mais ligações por dia, talvez não vai resolver, porque eu estou vendendo o produto errado. Né? Então, será que o mercado mudou? Né? Então, o que a gente tenta ajudar os nossos clientes, né, a entender, e aí, de maneira geral, independente de debate, de oficina, de MGI, MGIA, é entender, cara, como que o comportamento do teu cliente, do teu consumidor está mudando. O que ele quer? O que ele precisa? Ele sabe que ele precisa daquilo? Ele sabe que aquilo existe para resolver um problema que ele tem? E aí a gente volta para trás e entende todos os processos, desenha uma estratégia específica para ver processo, tecnologia, pessoas. Às vezes eu não tenho as pessoas, ou às vezes eu tenho as pessoas, mas eu não tenho o comportamento correto. São pessoas ótimas que precisam de uma capacitação, né? Não necessariamente a pessoa que tem que sair, mas ela precisa de alguma coisa para chegar onde a gente precisa, né? E aí a gente vai falar do papel do líder, né? Quem que é o líder? Como que ele ajuda essas pessoas a caminharem, a irem para o lugar que elas querem. Né? Eu fiz uma outra fórmula para inovação. Acho que eu não sei se eu falei na palestra que a gente deu lá com a MGI, mas é que inovação
É comportamento humano elevado à tecnologia. Essa é nova para mim. Porque o comportamento humano, você pode botar a tecnologia que for. Você pode botar Salesforce na empresa inteira, você pode botar SAP na empresa inteira. Se não tiver adoção, Se não tiver a adoção correta, você não vai chegar no resultado que você queria com aquela ferramenta. Né? pode ser entre aspas, a Ferrari. Pode ser uma melhor Ferrari. O cara vai acelerar, vai dar um zerinho e bater no poste. Exato. Né? Se você nunca dirigiu uma Ferrari, você nunca dirigiu um Fórmula 1, primeira coisa que você vai fazer, eu levei minha filha no kart, curiosidades. Levei minha filha no kart, ela nunca tinha dirigido, um kart infantil, mas com motor, na combustão. E aí, ela, primeira curva, cara, deu no meio do guardrail lá. Bateu o capacete com tudo e tal, não sei o que lá. Cara, ela não estava preparada, não imaginou que fosse duro a direção. Sim. Porque ela nunca tinha feito, né? Então, assim, é isso. Você precisa ajudar a criança, ou o teu funcionário, ou o executivo, a liderança, o conselho, o CEO, o presidente da empresa, o dono da empresa, a navegar e a entender e fazer todo esse letramento para ajudar a chegar onde quer chegar. Né? Então, primeira coisa, antes da tecnologia, qual que é o meu problema? Né? E aí, eu sempre brinco que a gente tem que ser nosso filho de 5 anos de idade, ou quando a gente tinha 5 anos de idade, assim, você via um casaco vermelho, eu falei assim, por que é vermelho? Por que não pode ser azul? Tá, mas por que eu preciso de casaco? Mas não tá tão frio assim, né? E aí, faz as 5 porquês. E aí você vai voltando na régua do Ishikawa, na espinha de peixe, né? E para entender de fato a causa raiz, o problema raiz. E aí depois que você entender o problema, tem dezenas de maneiras de resolver, com dezenas de tecnologias, ou processos, ou pessoas, ou, enfim, qualquer outro tipo de ferramenta para conseguir resolver o problema. Né? E normalmente tem uma solução simples, ou mais simples, e fácil de testar, rápida para testar. Você não vai ter um baita de um resultado, mas você vai entender, putz, eu entendi melhor o comportamento do meu cliente, do meu consumidor, do meu distribuidor, do meu revendedor, e assim vai. Isso me lembra de um, eu não sei se é um case ou se é uma lenda, mas como você é engenheiro, pode ser que você conheça, de uma indústria de, acho que era pasta dental, alguma coisa assim, e que eles estavam tendo um problema enorme na esteira de qualidade, que vinham tubos vinham caixinhas sem a pasta dentro, mas a caixa já vem fechada, e eles não, e isso faz tempo, então não se tinha sensores, não tinha pesagem e tal, e cara, gastaram e tal, não sei o que, e não resolvia, até que um belo dia a área parou de reclamar. E aí foram lá ver, né? Pô, mas por que vocês pararam de reclamar? Não, isso aí tá resolvido. Não sei se você sabe dessa história. Não. E aí, pô, mas o que vocês fizeram? E aí foram lá, botaram no fim da esteira, botaram um ventilador que ele tinha força suficiente para expurgar a caixinha vazia. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, assim. Isso foi uma inovação? Para mim, com certeza. Foi uma baita tecnologia? Não, mas é alguma tecnologia, um ventilador. Resolveu? Qual era o problema? Resolveu? Gerou o resultado que se esperava, né? Então, e conectando mais ainda, às vezes é mais simples do que se imagina. Mas olha só, nesse caso específico, resolveu um problema, mas é o problema raiz? E é claro que não é a solução definitiva, né? Também, claro. Então assim, resolveu um problema, o problema que eu estou enxergando agora, que normalmente a gente tem um sintoma, né? Tô com febre, o que eu faço? Tomo um Tilenol. Tá, mas por que eu tô com febre? Né? Então, essa é a questão. O ventilador resolveu o problema lá na ponta? Resolveu. Mas, pô, se eu tivesse as caixinhas de creme dental com creme dental dentro, eu estaria produzindo mais creme dental por hora. Né? Sim. Então, assim, resolveu? Resolveu. É uma inovação? É uma inovação. Mas resolve o problema raiz? Não. Então, por isso que é importante a gente sempre fazer as perguntas dos nossos filhos, né? Mas por que tá com caixinha vazia? Né? A primeira pergunta foi, pô, tá vindo caixinha vazia, tá ferrando meu abastecimento aqui das caixas que vão pro supermercado, sei lá, pro meu revendedor, distribuidor. Pô, legal, resolvi esse problema, né? E aí você vai indo para trás. Eu
eu gosto de falar que a resolução de um problema normalmente gera outro. Por exemplo, vou fazer uma suposição aqui. Provavelmente, alguém da indústria falou assim, cara, precisamos produzir mais creme dental por hora. E ele foi lá e aumentou a velocidade, ou colocou uma outra máquina que despachava mais caixa de papelão. Só que não necessariamente ele foi, né, melhorar a máquina que coloca os cremes dentais dentro da caixinha. Então, melhorei um pedaço, gerei outro problema. Qual que é o problema? Preciso entender por que não está indo o creme dental dentro da caixinha quando passa na esteira. É né? a teoria dos gargalos. Teoria dos gargalos. Então, eu brinco que esse trabalho de pensar em problema e solução, obviamente, ou soluções, ele é quase que infinito. Se o mundo acabar, eu vou ter trabalho para resolver, né? Eu vou estar sendo remunerado de alguma maneira. Por quê? Porque a gente é pago para resolver problema. Uhum. Né? Então, pô, Não sempre tiver vai ter um problema. ferrou, né? Resolver um, qual que é o próximo? né? Com certeza. E, cara, aproveitando assim essa parte de resolver problema e a gente falou em disrupção também, a gente tinha mesmo essa visão de que as startups vinham para disruptar e aí vem uma nova tecnologia e que aí acaba destruindo algum tipo de modelo de negócio. Você acredita nisso, que é a tecnologia, ou você vê de outra forma? O que mata um modelo de negócio ou modifica muito? Tem duas coisas, né? A tecnologia, ela não mata negócios, né? Mas ela viabiliza novos modelos de negócio. Então, por exemplo, com a inteligência artificial agora, né, acho que a gente democratizou, bem entre aspas, porque custa caro, mas o acesso todo mundo tem hoje, né? A palma da nossa mão, no celular, no computador. Isso viabiliza com que a gente crie novos modelos de negócio. Né? Então, assim como a internet lá atrás viabilizou com que a gente vendesse online, e antes era só na ligação, né? Eu lembro muito da bolsa, né? Porta a porta. Da Bovespa, né? Você quer comprar uma ação, tinha um cara do telefone lá gritando, quero comprar aqui! Né? Tem o pregão lá. Hoje em dia não faz mais sentido, né? Não tem lógica nenhuma isso. Porque hoje é tudo online. Então, o que o novo modelo de negócio, essas tecnologias que chegam, que geram novos modelos de negócio fazem? Fazem com que empresas que não se atualizem, não criem novos modelos, aí sim elas morram. Né? Mas os novos modelos de negócio fazem com que a gente, consumidor, porque a gente tem que sempre lembrar que no fim da linha tem a gente como consumidor final, a gente mude comportamento. Né? Então, o celular mudou o comportamento de como que a gente consome conteúdo. Então, pô, como é que eu chego no meu cliente final para ele saber o que eu estou vendendo, como eu estou vendendo, se é venda, é locação, é subscription, né? É premium, é freemium, né? Tinha, né, todos esses modelos que não existiam antes. Sim. Então, os modelos de negócio, eles acabam fazendo com que o consumidor mude o comportamento. Steve Jobs falava muito isso na Apple, né? Que às vezes o consumidor não sabe o que ele quer, o que ele precisa, o que ele poderia ter, a arte do possível. No momento que ele sabe, aí sim muda-se uma indústria, muda-se o mercado. Então... Total. Eu vi recente, apareceu para mim o corte do Steve Jobs lançando o Nano iPod, que ele era cheio dos truques, né, nas apresentações dele, né? E aí ele usa o bolsinho aqui da calça e fala, até hoje eu nunca soube para que esse bolso servia, né? E aí tira o Nano, que naquela época, você fala, pô, como assim cabe um negócio desse tamanho e tal? Mas foi uma invenção que não é que as pessoas não sabiam o que elas precisavam, mas elas sabiam que, por exemplo, o Discman era uma coisa ruim que pulava. Você queria andar de bike, você queria fazer alguma coisa, você tinha lá o anti-choque, mas era mais ou menos. Sempre pulava. Né? Então ele pegou o problema e, pô, as pessoas precisam disso, só que elas sabem e não sabem. E ele mesmo matou o próprio iPod, né? E ele mesmo matou, ele mesmo foi e, pô, calma, agora se eu ficar aqui... Imagina você como o chefe da categoria iPod dentro da empresa e aí chega teu
chefe, o dono da empresa, falou assim... Vendendo um rio de dinheiro, não tá mal o produto. Não, tá super bem. Aí fala assim, não, agora a gente vai ter o telefone que vai ter o iPod dentro. Assim, pô, aí ferrou, o que eu vou fazer? Te vira, vamos fazer outra coisa. Né? Isso é uma... Esse era o ritmo. É muito incômodo, né, cara? Inovar nesse sentido é muito incômodo, porque a gente naturalmente, e aí voltando pro comportamento humano, né? Uhum. A gente se acostuma a fazer as coisas do jeito que a gente faz, do jeito que deu certo. E mudar esse comportamento é muito difícil, né? Gera muito calor dentro do corpo, né? Gera menos energia no início e mais calor. Depois que a gente vai ficando consciente das coisas e do resultado, e aí a gente vai aprendendo a esse novo modelo de comportamental, a gente... Só que é isso, tipo, a gente sempre fala, cara, na inovação o mais difícil é a adoção. Porque a adoção, se a pessoinha por trás do sistema ou por trás do produto, né, na casa dela não consegue mudar o comportamento dela ou não vê vantagem em mudar, aquele modelo de negócio foi pro beleléu, né? Total. E hoje, dos clientes que você atende aí, tanto pela oficina, quanto até pela The Bakery e, logicamente, pela MGIA, como que você tem visto, assim, em que fase a gente está? Vamos colocar assim, sem ser muito analítico, mas, pô, tem várias fases, né? Tem empresas que tem lá, acho que uma boa parte já tem um colaborador individual usando alguma coisa, mas isoladamente, né? Então, por exemplo, um head de vendas, ele está medindo o time. E o time já tem uma IA para ajudar numa call em que ela fica ali escutando a call e sendo uma dicas de negociador, por exemplo, ao vivo para ele. Eu tô falando porque vendas é a minha, né? Em que momento que você acha que a gente está, cara? E qual que é o momento que você diria que assim, a empresa cruzou a linha de, pô, agora a IA está num patamar estruturado dentro da empresa? São muito poucas as empresas hoje que estão estruturadas para IA. Acho que está todo mundo tentando entender como, onde, por quê e a que custo, né? A gente fala Para bastante... onde vai também, né? Porque, putz, tudo se fala, né? Vai acabar os empregos e não é assim. Você vai ficar só melhor usando a IA. Então tem muita dúvida, né? Se alguém der uma resposta com muita convicção, duvida. Porque assim, tá todo Concordo. mundo na mesma, né? Total. A tecnologia tem 3 anos, a gente tá em 2026, foi 2023 mais ou Por menos, aí, né? por aí, ChatGPT que explodiu, né? Tecnologia tá disponível, a generativa e a generativa disponível tem 3 anos. Tá todo mundo aprendendo. Você vai falar com o pessoal da Anthropic, eles estão aprendendo. E aí, é isso, assim, eu acho que a gente tem que testar, tá no momento de testar e gastar dinheiro, investir dinheiro para testar, tá. Mas a gente tem que pensar também qual que vai ser a estratégia por trás disso, né? Porque não adianta... Quando eu trabalhei em uma multinacional lá atrás, 2010, e 16 anos atrás, e era bloqueado, por exemplo, o Gmail. Sim. No desktop, que não tinha laptop para todo mundo, era só desktop e tal. Cara, eu tinha um smartphone, né? Eu entrava no Gmail. Pô, se tem... tiro uma foto aqui do documento e mando para minha, né, privacidade de dados, cadê, né? Então, hoje está acontecendo um pouco disso com os chat GPTs da vida, ou Cloud, ou Copilot, ou seja lá, Gemini, e várias outras que existem por aí, com o nosso celular. Hoje a gente tem um computador no nosso bolso que complica qualquer tipo de privacidade, né, de dados que a gente queira ter. Então, bloquear a IA dentro da empresa é um negócio muito complexo, porque todo mundo tem seu próprio chat GPT ou qualquer outro... O próprio pessoal ali dele, pessoal, né? Gemini, né? Claude, qualquer um. E aí, então, a gente tem que pensar numa estratégia de governança, de IA, como é que a gente vai usar de maneira consciente, aonde que a gente vai usar. Então, os processos, eles deveriam ser iguais, né? Quando eu trabalhava,
CLT lá em multinacional e tal. Ah, quero pedir férias. Primeiro você vai lá, conversa com o teu chefe, fala assim, pô, tô pensando em tirar férias aqui, aí você abre o calendário, tal, essa semana de saco cheio, né, dos filhos e tal, quero tirar essa semana aqui e tal. Ah, não, beleza, pode tirar. Aí o que você tem que fazer? Vai lá no sistema, pede férias. Aí o teu chefe, que você já conversou, recebe um e-mail, aí o cara tem que entrar no sistema, aprovar, e ele não lembra a senha do sistema, aí fica aquela confusão, aí ele esqueceu, passou batido no e-mail, e aí não aprovou, aí quando foi ver, você queria tirar férias, não tá com a férias aprovada, aí depois ele aprova, o RH tem que aprovar também, aquela coisa, burocracia antiga que umas empresas ainda têm. Uhum. Pô, se eu já conversei com o meu chefe, por que ele tem que aprovar? Né? Então, será que ele não... Se ele tiver alguma objeção, ele entra no sistema e não autoriza minhas férias? Porque se eu já tenho que conversar com ele para alinhar a data. Então, não estou falando de IA, mas a tecnologia hoje, né, dados, estatística, automação, e nem é IA ainda, né? Tô falando bem primórdios. Processo, tudo mais. Processo, né? Será que esses processos não têm que ser revistos antes de eu implementar IA dentro do RH da empresa? Né? Então, a IBM tem esse caso é clássico da IBM, né? Eles mudaram esse processo de requisição de férias, reduziram, sei lá, quanto tempo dos gestores, mas assim, é um número absurdo. Porque imagina, você tem 100 funcionários, 400 funcionários embaixo de você, você tem que aprovar 400 férias. É mais de uma por dia, né? Requisição que você tem que entrar no sistema. Cara, é 10, 15, 20 minutos por dia, 5 minutos por dia, pode estar esse 300 vezes 365. E aí multiplica pelo salário, né? Então, é isso. A gente tem que olhar sempre para processo antes, para depois implementar. Então, as empresas estão ganhando muito dinheiro ainda já com IA? Não, não estão. Estão reduzindo muito custo? Algumas estão. Muito? Não. Né? Mas eu acho que vai chegar lá. Eu acho que, independente de qualquer coisa, se a gente conseguir olhar para a estratégia, para processo, as tecnologias que a gente já tem. Então, a maioria das empresas tem base em Microsoft, né? Para usar também o Excel, PowerPoint, essas coisas, o Azure lá, o Cloud, tudo mais. Pô, será que eu tenho IA embedada, né, dentro desse pacote? Tenho. O que eu posso usar, o que eu não posso usar, entender o que a gente já tem, que a gente pode automatizar processos, ou que a gente pode ter uma melhor gestão do conhecimento. Acho que isso é muito importante, a gente entender como as grandes consultorias faziam isso muito bem, né? Eu lembro que lá atrás, minha começo de carreira, a gente contratou a Accenture na empresa que eu trabalhava lá, e a gestão de conhecimento dos caras era espetacular, né? Pô, hoje com IA, não tem porque todo mundo tem uma gestão, né, do conhecimento como era feito lá atrás. Tem que melhorar. Então, eu poderia saber o que o Léo tá fazendo, quais clientes você conversou essa semana. Mas para que eu vou usar essa informação? Né, a gente fala muito aqui na oficina que a IA é o espelho ou reflexo de como o líder enxerga a empresa, ou como os executivos, né, a alta liderança enxerga a empresa. O cara quer ter uma empresa de comando e controle porque o valor dele ou as inseguranças dele são baseadas em comando e controle. Você vai só acelerar isso. Mas é uma coisa bem cultural, né? Comando e controle. Total. Total, né? Total. A gente vê, a gente conversa, é um gancho bem legal para a gente falar sobre, que a IA hoje, você acredita, eu já sei a resposta, né, mas vou te fazer a pergunta, você acredita que o líder tem que ser hands-on IA? Ou ele pode delegar isso e, depois vem a mim o resultado? Não. Hands-on no sentido que eu falo saber o que está acontecendo, saber utilizar, ter experiências próprias de interação, mão na massa, com desenvolvimento de soluções, etc. Como você pensa sobre isso? Cara, a gente está numa era, numa época, onde não tem mais como a gente ser analfabeto digital. Não tem como. Mas eu uso o chat GPT para perguntar aqui com os meus filhos a previsão do tempo, quem vai ganhar a Copa, simular quem vai ganhar a Copa do Mundo.
cara, desculpa, você tá atrás, né? É, mas, de novo, tem que ter uma estratégia por trás, né, da empresa, falando empresarialmente falando, para a gente conseguir testar e para a gente dar essa possibilidade para todo mundo se letrar, Para capacitar, né? para capacitar. Capacitar, o letramento Porque, é assim, fundamental. é impressionante o que dá para fazer. Só que são tantas possibilidades que muitas pessoas travam, né? Assim, Uhum. tá, mas não sei o que eu posso, não sei o que eu quero fazer com tantas possibilidades que eu posso ter. Então, ainda mais, né, importante o processo de desenvolvimento de uma estratégia para fazer isso acontecer. Então, assim, o líder pode delegar para a tecnologia? Não. A decisão está sempre na pessoa. Não é da IA, né? Não é da tecnologia, não é do sistema. A decisão é do líder. Eu posso exigir que meu time use IA e seja mais eficiente se eu não sei fazer? Cara, desculpa, não dá. Vai ser um baita, e desculpa o termo aqui, um baita hipócrita, né? Como é que você está exigindo que seu time tenha, que seja mais eficiente e você não está usando? É muito difícil um time respeitar um líder que não sabe demonstrar como se faz, né? E liderança é igual ter filho, né? Você tem filho, Léo? Não. Não? Eu tenho 3 filhos. Tenho 2 meus e um enteado, né, da minha esposa atual. Cara, a única maneira de criar um filho é por exemplo. Não adianta você falar que não é para jogar lixo na rua. E aí ele vê você jogando lixo na rua. Exato. Então a liderança é isso, né? E a cultura é como você cria um filho, né? Uhum. Então a gente tem que entender que a empresa ela vai olhar pra gente e vai se inspirar na gente, né? E bons líderes inspiram, não só executam super bem, né? E ajudam os colaboradores a executarem super bem, e tal. Mas Concordo muito. ele tem que estar na frente. Uhum. Tem que ser o melhor, o presidente do conselho, o CEO da empresa, deveria ser o cara que mais usa IA. Deveria ser. Não é. Nenhuma empresa que a gente conversa hoje é. E a maioria dos CEOs de empresas médias e grandes que a gente está conversando hoje chegaram pra gente, pra mim, pro Ricardo, né, e tal. Assim, cara, eu tenho que trazer 20% de resultado usando IA. Assim, tá, novas receitas ou redução de custo? Ninguém sabe. Tenho que trazer um resultado, um EBITDA de 20% a mais. Mas como que você usa IA? Não, tem um cloud aqui, ChatGPT. Assim, cara, como que alguém traça uma meta ousada como essa, que reduzir ou aumentar 20%, aumentar a receita ou reduzir o custo em 20%, é um trabalho hercúleo de uma empresa. Claro. Independente se é com IA, sem IA, mas já é uma meta E é agressiva. independente se é uma empresa que fatura 10 milhões ou 10 bilhões. Uhum. É muito difícil, né? Precisa de uma estratégia, né? Precisa de uma sincronicidade entre departamentos diferentes, porque as empresas são organizadas departamentais, né? Tem o time de vendas, aí tem o time de marketing, aí o cara de vendas quer vender mais, o cara de marketing quer comunicar, aí tem branding, né? Brand awareness e tudo mais, brand equity e tal. Uhum. Aí o cara de operações só quer fazer coisa mais barato, é tudo custo. Aí o cara de logística, todo mundo vê ele como um centro de custo, não vê como um centro de excelência, né? Sim. Aí cada um tá olhando o teu. Aí o cara quer vender no Amapá. O cara de logística fala, ferrou, como é que eu vou vender no Amapá? Como é que eu vou entregar lá? E aí, se você não consegue olhar de maneira horizontal a empresa, e se não consegue integrar o cara do comercial com o cara da fábrica, com o cara, né, que está comprando o produto que a MGI vai, né, distribuir, cara, como é que você vai implementar IA? Né? Então é muito importante essa visão holística do negócio, a integração entre os diferentes departamentos, que muitas vezes um departamento, o coleguinha do departamento de, sei lá, financeiro não conhece o cara do comercial, Ah, sim. né? Uhum. Se as pessoas não se conhecem, como é que você vai integrar processo, né? Ou ela tá no mesmo prédio, mas está falando pelo online, Pelo Teams, ao invés de... por e-mail. É. É muito louco. Eu ficava maluco. Lá em 2002, eu trabalhava na Avon, cosméticos. E aí, o meu chefe brigava comigo que eu não falava no MSN. Lembra do MSN? Tinha MSN. Claro. Hoje seria o Teams da época, né? Eu falei assim, pô, mas por que você tem que ir até a mesa lá? Você gosta de ficar enrolando, tomar café com pessoas?
Eu falei, não, pô, mas tem que conhecer a pessoa, né? Se eu tô pedindo alguma coisa pra ela, cara, tem que ter uma empatia ali, senão a pessoa vai fazer com má vontade, né? E o pessoal até hoje não entende, hoje é pior, né? Sim. O Chay aqui diz que a gente vai na casa do amigo que convidou para um churrasco, em vez de tocar a campainha, a gente manda um WhatsApp, fala assim, ô meu, cheguei, né? Muito louco. Ele é capaz, ele com certeza vai ver o WhatsApp, mas a campainha talvez não escute, né? Uhum. Doideira. Mas, cara, eu queria. Ficou na minha cabeça aqui, quando você falou de LGPD, queria só voltar, que eu acho que esse é um recado importante para a gente dar aqui. Vou até olhar para você que está assistindo. Na tua empresa, existe um problema sério que o Novaes falou aqui, que é o seguinte: principalmente se você estiver usando uma solução gratuita ou um plano muito inicial. Você jogar qualquer informação da empresa, uma planilha, principalmente pensando em confidencialidade, você está compartilhando isso publicamente, certo? Você está compartilhando. Óbvio que se alguém perguntar do outro lado, não necessariamente vai sair a resposta exata, mas você está Mas você está treinando o modelo dos treinando o caras. modelo e esse dado está indo para a OpenAI, Pra- para Anthropic e tudo mais. Então, assim, é fundamental no estudo de viabilidade, qual vai ser a plataforma, tal, que seja avaliado com cuidado a parte de licenciamento, LGPD, GDPR, se for fora do Brasil, para que os teus dados fiquem protegidos e dentro da tua nuvem, né? Ou seja, ele treina o teu modelo, mas ele não vai para o modelo público. Tem que avaliar isso muito bem, né? Tem que avaliar isso muito bem. Ninguém, eu acho, no mundo inteiro tem o hábito de ler os termos e condições, né? Então, mas hoje com IA a gente pode jogar os próprios termos e condições na IA e entender as, Pelo menos o resumo, né? né? Mas de fato, isso uma questão muito importante, assim. Esses planos mais básicos, que não são os enterprise, né? Normalmente, eles têm um problema de LGPD, sim. E mais do que isso, né? Eu estava conversando aqui com o CEO da Núclea. Muito pouca gente conhece a Núclea, mas a infraestrutura bancária do Brasil é a Núclea que faz. Então eu quero fazer uma compra no cartão de crédito. Passei na maquininha, essa transação ela é registrada na Núclea. Tá. Eu quero fazer um DOC TED, né, que agora já virou Pix, né, mas o DOC TED, boleto. Boleto é registrado lá na Núclea. E eu tava falando com ele, falei assim, pô, meu, você tem todas as informações de todos os brasileiros que pagaram um boleto, das empresas e das pessoas físicas, que pagaram um boleto, fizeram uma transação no cartão de crédito do Brasil. Como é que você se protege? Perguntei pra ele. Aí eu falei, cara, você tem um time de cyber muito pesado lá e tal, não sei o quê. E ele falou, a gente tem um time de cyber segurança muito habilidoso lá, né, e tal. Mas a gente identificou que o problema de segurança principal não está em pessoas externas atacarem o nosso sistema. Tá? Em pessoas internas, 80% dos casos de vazamento de dados no mundo são de pessoas internas que foram ameaçadas por alguém ou teve a família ameaçada, etc. E passa a senha, a informação, a planilha e etc. para alguém malicioso. Caramba. E aí, pô, a gente está falando aqui um negócio super importante que é proteção de dados, né? E regulação da LGPD, mas como é que a gente letra os nosso time? Como é que a gente percebe e tem escutativa para entender se uma pessoa está sendo ameaçada potencialmente ou não? Como é que a gente vai agir sobre isso, né? Então hoje, principalmente para empresas grandes ou que têm dados muito sensíveis, tem uma questão de cyber e tem uma questão de como a gente cuida do nosso time para garantir que, né, tenha processos adequados, né, e a gente consiga ajudar essas pessoas numa situação como essa que eu comentei com vocês de ameaça. Quer dizer, é todo um processo de diagnóstico, né? É o que eu falo muito pro meu time de vendas, assim, falo pro pessoal, cara, produto,
solução e produto são as últimas coisas que a gente vai falar com o cliente. Você precisa entender o que é o problema, né? Aí, use aí o termo que você quiser, dor, desafio, causa raiz, mas o diagnóstico, essa conversa para entender que pé que o cara tá, que problema que ele tem, é o que manda, né, quando você adota uma solução. Porque, de novo, a gente está falando de tecnologia, e aí, você fala, a MGI tem hardware, tem software, tem serviço, tem consultoria, e a gente pode ajudar o cliente, mas o que ele precisa? O que de fato eu vou entregar por um valor justo para ambas as partes e que faça esse cliente falar, cara, este dinheiro valeu a pena de ser investido. Isso Né? é essencial, né? Entender. R$10 numa solução errada é caro e 1 milhão num negócio que te resolve perdas ou gera receita, valeu a Gera mais de pena. 1 milhão de receita? Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, Exato. é muito relativo o caro e o barato. É sim o que isso resolve, né? E eu acho que no caso da MGI é super importante, porque quando você coloca um hardware na mão e um software, né, na mão de um colaborador do cliente, né, de vocês, como é que a gente ajuda esse cliente a usar aquele hardware e software, ou o colaborador dele usar aquele hardware e software da melhor maneira possível para trazer retorno para ele, Exatamente. né? Então, é simples, eu posso colocar lá, aí vou falar 2 marcas que eu sei que vocês distribuem aqui, né? Claro. Então, um computador da Acer e um celular da Samsung para um colaborador de um cliente nosso, cliente de vocês. Uhum. Tá, mas ele tá usando? Tá usando da maneira correta? A gente tá com telemetria adequada? O que a gente faz com essa informação? Como é que eu ajudo esse cara a vender mais? Né? Eu acho que Exatamente. é todo um trabalho expandido do que a gente estava acostumado a fazer, que é vendo hardware, ou alugo, né? E vendo software e licença. Exato. O hardware hoje ele é uma peça ainda fundamental. Você precisa de um hardware para rodar a tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma commodity. Porque eu tenho N concorrentes hoje que têm o mesmo hardware para vender e aí vira uma disputa de preço. Uma disputa de preço. Como que a gente sai disso? É entendendo, é diagnosticando e colocando algum diferencial. Então, você falou na telemetria. Hoje, no Main, que é a nossa plataforma, o que a gente traz para o cliente, a gente tem uma série de indicadores padrão que captura dados do dispositivo. Então, se esse cara está se conectando diariamente, se ele está utilizando bem a bateria, carregando bem aquela bateria para durar um dia inteiro, como está o consumo do chip de dados, se está com as aplicações corporativas, se está bloqueado, se não está. Mas, nesse entendimento que eu tenho de diagnóstico, muitas das vezes eu vou ter que criar indicadores específicos, como uma boutique de soluções mesmo, para que esse cliente tenha a telemetria necessária para a operação dele. É muito diferente eu falar com uma indústria, falar com um banco, falar com uma loja, né, um mercado, são business diferentes. É nisso que a gente acredita muito que a gente se diferencia do mercado, sabe, Novaes? Uhum. E é super importante, né? Porque, assim, tem problemas... A gente brincava aqui na The Bakery que o fundador original da The Bakery, lá britânico, que saiu da empresa, a gente comprou a participação dele, ele falava que só existem 7 problemas no mundo. Dentro de uma grande empresa, tem 7 problemas. Aí você perguntava, mas quais? Não importa, são os mesmos. Só muda o endereço. Só muda o endereço. E aí, tem coisas que a gente consegue resolver de maneira um pouco mais... Não vou falar padronizada, que não é essa palavra que eu queria, mas de maneiras similares, né? Mas o uso de um banco e de um supermercado é completamente diferente. Total. Né? Como é que a gente traz inteligência? Né? Para quem? Né? Como é que a gente ajuda as pontas diferentes a venderem mais, a serem mais assertivas, mais efetivas, mais eficientes? Né? Esse é um trabalho de personalização, e aí a inteligência artificial hoje pode ajudar a gente muito nisso, né? Na hiperpersonificação, personalização, para de fato conseguir deixar todas essas indústrias completamente diferentes melhores, né? E mais rentáveis no fundo do dia. E se você fosse dar uma dica
para uma dessas empresas com que a gente conversa, tal, onde você diria que começa por onde ele começa, né, para um projeto desse, cara? Onde eu começaria? Onde você começaria? Boa. Porque, enfim, cada executivo, cada sócio, dono de empresa, CEO, eles são diferentes e pensam diferentes, né? Mas eu com certeza começaria entendendo onde que eu quero chegar. Mais do que qual tecnologia que eu vou usar. Todo mundo quer vender mais, né? Então, beleza, a gente quer vender mais. A gente quer vender mais o que para quem? E aí, desenhar uma estratégia para que isso possa acontecer. E uma estratégia que seja execuível, né? Que a gente consiga executar, o famoso Fred Krueger lá, picota ela em etapas e pedaços menores, pequenos, para que a gente consiga enxergar a evolução e chegar onde que a gente quer chegar. Precisa ser um plano de longuíssimo prazo, de 5 anos? Não precisa, cara. Vamos fazer um plano para esse ano? Para os próximos 12 meses? Para os próximos 18 meses? 24 meses? Acho que o máximo 24 meses, porque está mudando tão rápido, né, o mercado de tecnologia e tal, que mais que 24 meses vai ser chute, né? Uhum. E aí, a partir daí, entender, primeiro, antes da tecnologia, o que a gente tem que mudar internamente para fazer isso acontecer. Processo, pessoas, tecnologia, né? E aí, para gerar inovação no final do dia, né? Para gerar... E aí, lembra de inovação, dinheiro no bolso, é valor, né? Para gerar o resultado que a gente quer gerar. Então, primeira coisa, eu desenharei uma estratégia e é difícil fazer, porque a gente está acostumado no operacional do dia a dia, né? Tático operacional. O estratégico sempre fica para daqui a pouco. A gente confunde, eu acho. Eu acho que tem muita confusão. A gente outro dia até teve um papo aí com uma pessoa que a gente falou, pô, a gente esperava uma visão mais estratégica, meio tático, né? E então eu acho que tem muita confusão, assim, do que é a estratégia. Tem muita confusão e o tático operacional é o que dá energia pra gente normalmente, porque a gente vê resultado, né? É mais palpável. Mais palpável. O estratégico tá sempre daqui a pouco. E tem uma grande dificuldade depois de desenvolver a estratégia, que é comunicar para a empresa inteira a estratégia. Cara, é muito difícil. E assim, e se os executivos, né, o C-level ali, a diretoria executiva da empresa, não comprou a estratégia, não desenhou a estratégia, não sente que aquela estratégia é dela, não só da empresa, mas é dela, como corresponsável daquilo, a gente não consegue passar para baixo pro time. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar, tem que saber comunicar, e aí tem que ter um plano de comunicação, né? A gente esquece da comunicação, a gente subestima o poder da comunicação, e é muito importante, cara, é essencial, porque se a pessoa que serve o café não sabe onde que a empresa quer chegar e como que a gente vai, o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer para chegar lá, tá errada a estratégia, né? Um cliente nosso um dia chegou e falou assim, contratei uma grande consultoria para vir desenhar a estratégia da empresa e tal, e aí os executivos, presidente nível 2, que responde para o presidente, eles não falavam que a estratégia da companhia, assim, assado, tal, não sei o que lá. Assim, a estratégia da consultoria, XYZ, ou seja... Não é sua, pô. Eles não acreditam. Eles não acreditam. Então, assim, a gente tem que botar a mão na massa, dá trabalho para desenhar. Tem um monte de variável que a gente vai fazer inferência e não tem certeza do que é ou não é, mas a gente tem que seguir aquela estratégia, né? Então, quanto mais você desenhar, quanto mais você fazer parte desse processo de construção, mais eficiente a gente vai conseguir comunicar e mais eficiente, de maneira mais... com maior resultado talvez a gente tenha, né? Porque todo mundo, a moça do café, da limpeza, até o presidente estão comprados naquela jornada. Claro que tem dado que é sensível, que a gente não vai poder compartilhar com todo mundo, com o estagiário, mas tem que compartilhar, senão fica só aquela coisa do Olimpo, né? A estratégia lá dos caras que mandam na empresa. Boa. Pô, Novaes, sensacional. Nós estamos aqui num papo incrível. Acho que é um tema super extenso, né?
Mas vou tentar fazer um wrap-up aqui do que a gente falou. Então, inovação, alguma tecnologia e inovação, mas que ela tem que ser multiplicada por resultado para você validar. E aí a gente precisa olhar sempre, principalmente pensando nos 4 pilares, né? Processos, pessoas, tecnologia e inovação. Então, gente, esse é o formato de trabalho da MGIA, hoje a nossa consultoria de IA para empresas que estão buscando maturidade, que estão nesse momento, o que eu faço? Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa com IA, por onde eu começo, e às vezes você internalizar isso pode ser uma tacada que envolve bastante recurso e que pode não trazer esse resultado retorno. esperado, né? Pode ser o zero lá que a gente não quer. Né? Então, gente, a MGIA, o Novais, ele é o responsável hoje aí pelo pilar de inovação com a gente. Então, a gente está com um time aí desse peso que vocês estão vendo. Nós temos hoje uma ferramenta de diagnóstico digital que você pode fazer. Vamos deixar o link aqui para você acessar. E esse diagnóstico vai chegar para o Novais, vai chegar para mim, vai chegar para o nosso time. E aí, a partir daí, a gente consegue fazer um trabalho estruturado dessa forma que a gente conversou. Todo esse processo é feito na nossa consultoria. Total. E é importante, acho que todo mundo entender, né, que a ideia não é necessariamente, queremos vender para vocês. Não é. A gente quer ajudar vocês a trilharem esse caminho para que vocês vendam mais. Então, não é só a MGIA ou Novais com a oficina ou com qualquer outra empresa que eu venha a ter depois no futuro, queremos aqui vender para vocês. Não é sobre isso. É sobre como que a gente ajuda vocês a serem mais eficientes, venderem mais, reduzirem custos, serem melhores para os clientes de vocês. Perfeito. Né? Exato. Senão não tem sentido. Não. Né? O investimento tem que valer a pena. A gente tem que pensar sempre no coletivo. E se eu falo de inovação e que inovação é valor, só faz sentido se eu estiver gerando valor, se a gente estiver gerando valor. Então, como que a gente gera valor para vocês? É isso. Excelente, Novais. Meu velho, muito obrigado aí pelo papo. Foi super enriquecedor. Vai ser um dos melhores conteúdos que a gente vai ter aqui Não fala isso que o Ricardo vai ficar com no radar. Menos o do Ricardo. Cara, mais uma vez aí te agradeço. Quer deixar aí algum @ seu? Quer falar mais um pouquinho sobre a oficina, sobre a The Bakery? Deixa seu recado final aí pra gente. Não, tá tranquilo. Se vocês quiserem seguir lá no LinkedIn, é Felipe Novais. Tem alguns Felipes Novais, tem alguns homônimos por aí, mas Felipe Novais The Bakery, a oficina, vocês conseguem achar. Instagram é @FelipeNovais_BR. Sigam lá, estou à disposição. Se quiserem mandar mensagem, fazer pergunta, tô sempre que eu posso, estou respondendo as perguntas da galera por lá. Boa! Excelente, obrigado. Bom, eu sou Léo Calandriello, sou diretor de vendas da MGI. Siga lá o grupo MGI Tech, MGI Soluções, MGD, a gente tem várias páginas aí do grupo. O meu é Léo Calandriello, vai achar fácil, isso é mais difícil de ter homônimo, né? Agradeço aí pela audiência e até o próximo episódio do Radar MGI Tech. Valeu, Léo. Obrigado, cara. Obrigadão. Valeu.